Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças dos céus serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E se esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes forças para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do primeiro domingo do Advento. Este tempo favorável da graça que nos prepara para o nascimento de Jesus, para o Natal. Hoje abrimos um novo ano litúrgico na vida da igreja. E ao longo deste novo ano, nós ouviremos o Evangelho segundo Lucas, que vai ser o itinerário proposto pela palavra. O trecho que nós acabamos de ouvir está no capítulo 21 do Evangelho segundo Lucas. É um texto que nos provoca a dois conteúdos. O primeiro conteúdo é a preparação do coração para o dia do Senhor, para a vinda do Senhor. E o segundo conteúdo nos provoca a perspectiva da vigilância. O Senhor veio a primeira vez, celebramos isso no mistério da encarnação, celebramos isso no Natal de nosso Senhor, mas Ele virá novamente. E qual deve ser a predisposição do coração do cristão nesta espera do Senhor que vem? Uma vigilância cheia de esperança. O trecho do Evangelho faz parte do discurso escatológico de Jesus, muito semelhante aos trechos que nós estávamos ouvindo do Evangelho segundo Marcos, no final do ano litúrgico, nos domingos anteriores. E eu sempre gosto de repetir que o conteúdo escatológico não é para nos passar medo, não é para nos amedrontar, como muitos gostam de fazer com o conteúdo escatológico. Pelo contrário, a finalidade do conteúdo escatológico, que fala sobre os fins dos tempos, que fala sobre a vinda do Senhor, que fala sobre o dia do Senhor, é para alimentar o coração do fiel com a virtude da esperança. E por que muitas vezes o conteúdo escatológico, o tema da parousia é utilizado para amedrontar as pessoas? A linguagem do texto é apocalíptica. Ela é imbuída de muitos sinais
E de repente, pela ausência de uma reta exegese, de uma reta ciência de interpretação do texto bíblico, esta linguagem apocalíptica, rica em sinais, é utilizada para passar medo. Diante destas provocações, nós vamos agora ao texto, permitir com que ele nos conduza nesta manhã de domingo, e mais do que isso, tirar os ensinamentos que ele pode nos oferecer no início do novo ano litúrgico, neste primeiro domingo do Advento. Eu te convido a tomar o seu folheto, no Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 21, versículos 25 e 26. Nós vamos dividir o texto em duas partes, para uma melhor pedagogia, para uma melhor compreensão da palavra. E a primeira parte nós vamos dividi-la, ou subdividi-la, em dois momentos. Então pegue aí Lucas 21, versículos 25 e 26. Leiamos juntos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na luz e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, a primeira parte do texto é linguagem apocalíptica. Estão vendo os elementos? Nós teremos um abalo cósmico. Haverá sinais no céu, na lua, nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho das ondas do mar. O que esta linguagem apocalíptica tem a nos ensinar? O sol, a lua, as estrelas, os astros, as potências, simbolizam as potências que regem o mundo. Mas estas potências não terão a última palavra. A terra, o lugar que Deus formou, habitável para o homem, para a distribuição dos povos. O mar, o retorno à sua condição primordial. E esta linguagem apocalíptica, utilizando os elementos dos astros, quer evidenciar as potências deste mundo, que serão abaladas, que não terão a última palavra. Se o conteúdo escatológico que trata da parousia, da vinda do Senhor, é para nos alimentar a esperança, onde que nós podemos encontrar esta resposta? Se as forças deste mundo serão abaladas, se elas não terão a última palavra, de quem será então a última palavra? Quem vai nos dar esta resposta é o próprio Evangelho. Agora tome os versículos seguintes, 27 e 28. Vamos ler com bastante atenção. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. quando Estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. olha o conteúdo de esperança, a provocação da palavra que abre os nossos horizontes além dos abalos. Se o Evangelho nos aponta os abalos
cosmológicos, eu gostaria também de provocá-los aos abalos internos, que em muitos momentos da nossa vida nos desestruturam. Hoje estamos celebrando vários sétimos dias das famílias enlutadas. De repente, a perca de um ente querido causa também dentro de nós um abalo. As situações climáticas que hoje enfrentamos, de muito calor, de muita chuva, de muita inundação e de tantas outras coisas más, causam abalos. As situações de guerra que têm crescido e que têm maltratado tantas nações, nos abalam. Os abalos são exteriores, mas também são interiores. E diante deles, o que fazer? Desesperar? Não. Confiar no Senhor, porque Ele virá. E não virá de qualquer modo. Olha a riqueza de detalhes no texto. Ele virá, o Filho do Homem, sobre as nuvens com grande poder e glória. De quem Jesus estava falando? Dele. O título de Filho do Homem era o título que o Antigo Testamento dava ao Messias que viria da parte de Deus. Então, quando Jesus se auto-intitula de Filho do Homem, quem ele é? O Messias que veio da parte do Pai para redimir toda a humanidade, para reconciliar toda a criação. E este Filho do Homem, ou seja, Jesus, virá com todo o poder e glória. Não com o poder das forças deste mundo, que maltratam, que guerriam, que matam, mas ele virá com o poder de Deus, que é capaz de salvar, que é capaz de redimir, que é capaz de reconciliar. E para o cristão que também enfrenta os abalos, é necessário que a nossa confiança esteja no Senhor, porque a última palavra será dele. E a palavra dele é boa nova, é palavra de vida, é palavra de salvação. Ele virá sobre as nuvens, é uma linguagem simbológica para nos falar da vinda triunfal de Cristo. O Pai o elevou à altura máxima, por isso que ele está sobre as nuvens. E recebendo o poder do seu Pai, é capaz de conceder à humanidade padecente a graça que somente Ele pode nos oferecer. E causando todo este movimento em nós, qual deve ser a nossa atitude de acordo com o texto? Levantai-vos e erguei a cabeça. Vamos repetir juntos essa frase do Evangelho? Levantai-vos e erguei a cabeça. Esta é a palavra rema, a palavra de ordem para a sua semana. Em meio aos abalos que enfrentamos, confia no Senhor, levanta e ergue a cabeça. Dois movimentos: o de levantar-se e o de erguer a cabeça. Padre, por que o Evangelho nos provoca a esta atitude? Porque as dificuldades da vida, os abalos exteriores e interiores tendem
a nos colocar com os olhares para baixo, com a cabeça para baixo, com os sentimentos para baixo. E a palavra quer causar em nós um novo movimento, que é movimento de ressurreição, de reerguer, de levantar. Padre, mas mesmo em meio aos abalos tão difíceis que estamos vivendo, sim, porque a perspectiva que o cristão contempla não é apenas aquela que está à sua volta, de repente caótica, mas a perspectiva do cristão transcende a realidade, abre a sua visão para um novo ângulo, para um novo raio, contempla o Filho do Homem que vem do alto, que vem sobre as nuvens, para que em meio às adversidades da vida, nós estejamos de pé, com uma cabeça erguida, porque sabemos de onde vem o nosso socorro. Sabemos de onde vem a nossa salvação. Volto a repetir o que disse no início da pregação: o conteúdo escatológico não é para passar medo, mas é para alimentar o nosso coração com a esperança que vem do Senhor. Erguer-se, levantar a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. O Senhor vem, a última palavra será dele, e a palavra dele é palavra que salva e liberta. Por isso não tememos o caos que está à nossa volta. Toma posse desta palavra para a sua vida, diante das realidades que querem abaixar a sua cabeça, diante das situações difíceis que de repente você enfrenta e que querem te colocar dentro do buraco. Olha o que o Evangelho hoje te fala: levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. E esse acontecimento é acontecimento alegre, porque não é uma libertação momentânea, mas é uma libertação definitiva. Alguns exegetas trazem uma reflexão muito interessante destes dois movimentos: levantai-vos e erguei a cabeça. Eles afirmam que esse é um novo estilo de vida. E eu quero animá-los neste primeiro domingo do Advento a se abrirem a um novo estilo de vida, que sinaliza a vitória de Cristo, que alcança o coração daquele que crê. Por isso, meu irmão, minha irmã, independente da situação adversa que você vive, toma posse da palavra: levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Que maravilha ouvir um evangelho desse, em meio a tantas situações que nós estamos vivendo e que muitas vezes nos tiram a paz, nos roubam a alegria. Vamos agora à segunda parte do texto, para meditarmos a perspectiva da vigilância. Tome aí os versículos 34 e 35. Leiamos juntos. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Paremos aqui. O Evangelho nos fala de um dia, vocês perceberam? E que dia é esse? É o dia do Senhor. É o dia da sua vinda, a parousia. Nós temos a primeira vinda de Jesus no mistério do Natal, da encarnação, mas nós também teremos uma segunda vinda, que não sabemos nem o dia
e nem a hora. Por isso, a importância da vigilância, de uma boa preparação para o Natal. E ao longo destas 4 semanas do Advento, a igreja vai nos proporcionar esta graça, principalmente pela liturgia celebrada. Aí vem a chamada de atenção. Perceberam lá no início do versículo 34? Tomai cuidado, prestai atenção, ficai vigilantes. A palavra quer fazer uma exortação de conduta, uma exortação de conduta cristã com recomendação escatológica. Isso é muito interessante. Não é apenas uma medida paliativa para uma situação pontual que precisa ser mudada na minha vida, não. É recomendação do meu modo de ser, do meu modo de viver, em vista do quê? Da vinda do Senhor, da escatologia, da parousia. A primeira provocação: não permitir com que o coração se torne insensível. O Papa Francisco, assim que assumiu seu pontificado, escreveu uma mensagem para o período da Quaresma, que dizia o seguinte: em meio ao oceano da indiferença, sejamos ilhas de misericórdia. O nosso modo de viver tem nos tornado muito insensíveis, principalmente diante da dor e do sofrimento alheio. Vamos dar um exemplo banal, só para a gente entender isso de maneira mais concreta. Às vezes acontece um acidente de trânsito, e lá tem pessoas feridas, machucadas. De repente, muitos até param por curiosidade, querendo fazer foto, fazer vídeos, para depois divulgar nas suas redes sociais, porque a tragédia dá muito like, muita curtida e muito comentário. Mas de repente aquelas pessoas não são sensíveis de ir ao encontro daqueles acidentados diante da sua dor. E esse modo indiferente com a dor alheia nos pedrifica interiormente falando. E o Evangelho de hoje quer quebrar esta indiferença, esta insensibilidade que nos priva de uma conduta cristã em vista da escatologia, da vinda do Senhor. E como a palavra ela é muito lúcida, muito real, verdadeira, dialoga com a realidade, ela aponta 3 condutas que são muito comuns no nosso meio. Vocês prestaram atenção no texto? Quais são as 3 condutas que a palavra cutuca hoje? A primeira é a gula. A segunda é qual? Embriaguez. E a terceira? Preocupações da vida. Será que essas 3 situações fazem parte desse período da preparação do Natal? Será que no período que antecede o Natal, a gente fica muito preocupado com comida, com a ceia? Será que nesse período a gente fica muito preocupado com bebida? Será que nesse período a gente também fica muito preocupado com o que eu vou comprar, com o que eu vou dar de presente, como é que eu vou fechar o ano, como é que eu vou pagar as dívidas? O Evangelho é atual, minha gente? Muito, muito atual. E quer nos provocar
não permita com que a gula, com que a embriaguez, com que as preocupações da vida te roubem a oportunidade de uma reta preparação, porque o Senhor vem. Não permita com que esse tempo do Natal na sua vida seja só para comida, seja só para bebida, seja só para preocupar com aquilo que é do ordinário das festas e confraternizações, mas se abra a graça que te hoje é possível. O evangelho de hoje é muito denso, tem um conteúdo teológico muito profundo, então pede de nós também um esforço para compreensão, mas ao mesmo tempo abre-nos os horizontes, porque é hora de despertar. Tomai cuidado, prestai atenção. Esse tempo do advento quer te ajudar a despir do homem velho e se revestir do homem novo, como vai nos dizer as cartas paulinas. O tempo do advento quer nos despertar, saiamos dos hábitos noturnos, como diz Isaías 52, e nos revestimos da luz e do dia do Senhor. Natal é por excelência a festa da luz, porque Jesus é a luz que ilumina todo ser. E esse movimento, ele precisa acontecer nas 4 semanas do advento. A cada domingo vamos acendendo uma vela da coroa dizendo: o Senhor vem e está próximo à sua chegada. Ficai vigilantes, preparai, se revesti do homem novo. É palavra de esperança. Advento é tempo de esperança. Vamos agora ao final do texto, porque ele vai nos dar algumas indicações práticas diante destas realidades. Tomemos agora o versículo 36. Vamos juntos? Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. quando Jesus voltar, de que jeito Ele quer te encontrar? Em pé. Quando Jesus voltar, Ele quer te encontrar em pé. Ah, padre, mas eu tenho tantas preocupações na minha vida. Ah, padre, se você soubesse a realidade difícil que eu estou vivendo agora. Pode ser que você esteja enfrentando tudo isso. E ninguém tem o direito de diminuir a sua dor. Mas a fé em Cristo te dá um novo horizonte em meio às dores e preocupações. Então, o que fazer de maneira concreta, direta, objetiva? Ficai atentos e orai a todo momento. A vigilância, a atenção. Vocês já perceberam que a nossa cultura está se tornando uma cultura desatenta? Qual é o desafio hoje na escola? Os professores que estão aqui presentes, chamar a atenção da meninada para ensinar-lhes o conteúdo, porque a meninada está muito dispersa e desatenta. Agora vamos falar de nós, mais velhos. Vocês sabem que depois do alcoolismo, o que mais causa acidente de trânsito e às vezes até fatal, é a falta de atenção? Para dizer, a nossa sociedade é uma sociedade desatenta, dispersa.
E o Evangelho nos chama a atenção: ficai atentos. E ao ficar atento, fazer o que nesta atenção? Orai a todo momento, porque na comunhão íntima com o Senhor, pela via da oração, você terá força para permanecer de pé em meio às dificuldades que batem à porta da sua casa, da sua vida, das suas relações. É conteúdo de esperança. Advento é tempo de esperança. E se nós tomarmos posse da palavra e permitirmos com que esse evangelho se concretize no nosso modo de ser e de viver, vamos permanecer de pé diante do Senhor e diante dos problemas. Vamos ter a força necessária para não desesperarmos em meio às dificuldades, às percas, mas permanecermos de pé. A sua vocação não é de viver caído à beira do caminho, mas a sua vocação é de permanecer de pé. Esta é a bússola do advento. Vigiai e orai. E por que, padre, a todo momento? Porque é a condição fundamental para ter forças nas dificuldades. E de repente a gente é muito instrumentalista. A gente quer rezar só na hora da dor, do apuro, do sofrimento, do aperto. E o Evangelho vai além do apuro e do sofrimento. Por quê? Porque a vigilância e a oração a todo momento são condições fundamentais para terdes forças nas dificuldades e permanecer de pé. Então vamos pedir o que o Evangelho está nos oferecendo nesta manhã de domingo. Então agora, se te ajuda a rezar, por um instante feche os seus olhos, incline a sua cabeça, faça o seu exame de consciência. Como é que está a sua vida diante da palavra? Como é que você se sente nesse primeiro domingo do advento, em meio a esse evangelho que te provoca a um novo modo de ser e de viver? Vai pedindo ao Senhor esta graça da vigilância, vai pedindo a Ele o desejo da oração em todo momento da sua vida, porque é nisso que você encontrará a força necessária para permanecer de pé, tanto em meio às dificuldades, quanto quando o Senhor voltar. Ele é a nossa força, Ele é o nosso sustento. Peça com fé e Ele te dará. Levantai-vos, erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. E que venha este dia em que tudo estará debaixo dos seus pés, oh meu Senhor. O Rei Jesus está voltando para buscar aqueles que aceitaram a salvação. Repleto de esplendor e glória, vindo sobre as nuvens, Jesus virá.
sim.